Não, não é só o seu esforço. Qualquer um que não tenha nascido em berço de ouro e tenha o futuro garantido por ser herdeiro, sabe que vai demandar muito esforço, muito trabalho para conseguir ao longo da vida se manter e talvez até melhorar de vida a partir do resultado desse esforço. Seja em governos de direita ou seja em governo de esquerda, o esforço vai acontecer na sua vida, queira você ou não. Entretanto, existe uma coisa que muita pouca gente reconhece isso por falta de consciência de classe e consciência política. É que em governos de direita, por maiores que sejam seus esforços, sua vida não melhora. Ao contrário, esses governos estão lá para cada novo sucesso, para cada fôlego que você toma, ele criar novos mecanismos de tomar mais e mais e mais de você. Enquanto em governos de esquerda, como do governo Lula, da Dilma, é justamente o contrário. Você começa a ver que esse seu esforço começa a ser recompensado. Você começa a ganhar mais, você começa a conseguir formar seus filhos, você começa a ter um tempo para descansar, você começa a passear, você começa a juntar um capitalzinho para ter seu próprio patrimônio. Portanto, gente, o esforço estará lá de um jeito ou de outro. Agora, a diferença é quando você tem governos que facilitam meios para que esse esforço seja recompensado e quando você tem governos, como esses governos tiranetes de direita, que se escondem atrás de pautas morais para que você fique iludido em cima do seu conservadorismo, em cima de teorias e ignorâncias que lhe fazem não pensar na vida, para que você morra de trabalhar acreditando que quanto mais você fizer, mais você vai ter, quando na verdade você só está trabalhando cada vez mais e o resultado vai todo sendo drenado para eles. Quer alguns exemplos? Olha o que aconteceu quando tiraram a Dilma, que era só isso para resolver. O seu Michel Temer entrou e sem perder tempo para defender os interesses daqueles que o colocaram sentados na cadeira de presidente sem ter voto, ele fez duas coisas que estão ferrando a vida do brasileiro até hoje. Ele primeiro acabou com os direitos trabalhistas dizendo que era só cortar os direitos que os empregos apareceriam. Sabe o que aconteceu? Só aumentou o desemprego e o valor do seu trabalho, aquilo que você ganhava, começou a ficar cada vez mais rarefeito, vendendo a ideologia de que, por exemplo, o trabalho intermitente é muito melhor porque você ganha e escolhe a hora de trabalhar. Entretanto, eles escondem de você que, na prática, aqueles momentos em que você fica de stand-by, portanto, está trabalhando, mas sem estar gerando exatamente a riqueza, ou seja, aquele cliente que você atendeu, mas não efetivou a venda, portanto, aquele serviço, aquele empenho que você teve não vai ser recompensado. Você só é recompensado por aquilo que deu certo. Só que as vendas, por exemplo, de cada 10 é uma que sacramenta. Ou seja, você perde 9 oportunidades em que você trabalhou sem receber, com a expectativa de que aumentou um pouquinho a comissão. Mas no final, meu amigo, você está sempre ganhando menos. Um outro exemplo do que esse sujeito fez foi o tal teto de gastos. Teto de gastos que ele colocou para investimentos na melhora de vida das pessoas, em programas sociais, no SUS, na educação pública, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tudo que voltava em benefícios dos impostos para melhorar a sua vida e amenizar o impacto que tem na sua vida com um salário indireto. Esse sujeito pôs um teto, não pode passar daqui. Entretanto, para juros não tinha teto. Você sabia disso? Tanto que o aumento da dívida pública, desde o Michel Temer, passando pelo Bolsonaro, e agora até um pouco no governo Lula, se dá pelos juros do Banco Central, que inclusive eles entregaram a chave do cofre lá para os banqueiros. Já no governo Bolsonaro, eles já fizeram isso, entregou a chave do cofre para o banqueiro determinar quanto de juros o Brasil vai ter que pagar para sustentar eles viverem na vida boa. Entretanto, quando tem governos de esquerda como o do Lula, por que as coisas melhoram? Por que foi só o Lula entrar e aquele nível de desemprego chegou a 15% no governo Bolsonaro, despencou para 6%? Por que foi só o Lula entrar e a política de aumento real do salário mínimo, ou seja, além de repor a inflação, tem um pouquinho de aumento todo ano, começou a chegar até você e o povo começou a ter mais dinheiro no bolso e tendo mais dinheiro no bolso, começou a poder condições de contratar o seu serviço, comprar os produtos da sua loja, enfim, começou o dinheiro a voltar a circular. Porque governos de esquerda promovem e recompensam esse seu esforço.
Portanto, não é só o seu esforço, porque você se esforça tanto num governo quanto no outro. Só que nos governos de esquerda, esse esforço começa a ser recompensado. Tanto que boa parte da nova classe média e rancorosa, que acabou entrando, sendo cooptada por esses pastores neopentecostais vigaristas, que vendem e transformam até Jesus num produto na prateleira para tomar o seu dinheiro. Pois é, tanto que essas pessoas conseguiram seu patrimônio durante os governos do Lula, durante os governos da Dilma, e desde então estagnaram. Boa parte da reclamação, inclusive, das pessoas é que no Lula 3 elas ainda não conseguiram amealhar capital daquele impulso de vida que elas davam durante o governo Lula 1 e 2. Entretanto, as pessoas esquecem que o Lula não herdou um governo lá das mãos dele próprio, que deixou um país próspero. Ele pegou um cenário de terra arrasada em vários sentidos. Aliás, não só um cenário de terra arrasada, ele pegou um Congresso que, graças à nossa incapacidade de entender que não é só o nosso esforço, tá cheio de gente que do centrão e gente bolsonarista, que tá lá, sabe para quê? Para ajudar você, não para atrapalhar. Olha o auê que essa gente faz toda vez que o Lula quer fazer o rico pagar um pouquinho de imposto para você pagar menos, para voltar em serviços sociais para você economizar no bolso, como por exemplo farmácia popular. Pois é, você sabe que durante o governo do Bolsonaro eles cortaram isso. Aliás, talvez você não saiba, mas se não fosse o Lula, hoje o salário mínimo do Brasil seria da metade. Mais ou menos a metade, porque nos 2 primeiros anos do governo Lula, ele aumentou, com suas políticas de aumento real e ganho real do salário mínimo, mais de 70% o salário mínimo no Brasil. E agora, só nesses 2 anos e meio, já aumentou mais de 10%, ou seja, só nas operações diretas do Lula foram quase o dobro do salário mínimo. Entretanto, a gente teve um hiato de 7 anos de Michel Temer e Bolsonaro sem 1 centavo de aumento real do mínimo das aposentadorias. Consequentemente, se essa política tivesse sido mantida, porque quando a direita governa, ela corta todos os benefícios, você estaria ganhando muito mais. Ou seja, a depender deles, hoje o salário mínimo, que está mais de R$ 1.500 por mês, estaria algo em torno de R$ 700, R$ 800. Dinheiro insuficiente para você sobreviver e mais, não teria nem Bolsa Família. Quantas e quantas vezes você já viu essa gente dizendo que Bolsa Família é um atraso para o Brasil? Agora está aí esses empresários ricaços que ficaram bilionários nas costas do povo brasileiro dizendo que o Bolsa Família atrapalha gerar empregos. Pois é, imagina você dependendo dessa gente ganhando R$ 700 por mês e ainda sem ter acesso a um benefício como um Bolsa Família, um Vale Gás, para o filho que está ali no ensino médio poder ter um pé de meia para poder fazer uma poupancinha para ele poder melhorar de vida, enfim. Se dependesse deles, você ia ter que se virar com R$ 700, ter que pagar aluguel, pagar água, luz, telefone, ou seja, você não iria conseguir sequer sobreviver. Portanto, gente, abra o olho, porque o esforço é da sua natureza. Esse esforço acontece de qualquer jeito, mas quem viabilizou que esse esforço seu, por exemplo, a sua dedicação para estudar, pudesse ser viabilizada através de um ProUni, através das universidades públicas, através dos cursos técnicos que o governo Lula e Dilma priorizaram o Brasil afora, foi o governo que mais abriu universidades pelo Brasil. Não fosse esses governos, não adiantaria nada você se esforçar, que você ia remar e morrer na praia. Tanto que o Jair Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas vivem sucateando o serviço público de educação. A USP, mesmo no governo do Tarcísio de Freitas, deixou de ser uma das 100 melhores universidades do mundo. Pois é, deixou por quê? Porque ele não investe, porque essa gente quer transformar o Brasil num grande fazendão para todo mundo viver em depressão, escravizado, ganhando pouco e o dinheiro ser todo drenado para o bolso dos ricos, independente do seu esforço. Entendeu, então, porque a diferença entre o seu esforço no governo de esquerda e o seu esforço no governo de direita é que no governo de esquerda o governo cria mecanismo para que o seu esforço seja recompensado, para que você tenha clientes. Adianta, por exemplo, você ser motorista de aplicativo se as pessoas não tiverem dinheiro no bolso para poder pagar a corrida? Portanto, gente, abra o olho. Quem sempre governa pensando no povo, colocando o povo no orçamento, são os governos de esquerda. E os governos de direita já nem escondem que só estão ali para garantir que o rico fique cada vez mais rico. Afinal, eles conseguiram convencer uma boa parte da população que o rico gera emprego. Nem isso essa gente gera, eles só geram desigualdade. E você, o que pensa a respeito?
Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e aproveite e se una junto àqueles que valorizam o seu esforço e não aqueles que utilizam o seu esforço para ganhar mais nas suas costas, como é o caso dos governos de direita.